Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, meu Pai amado, a gente te agradece pelo ano maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pelos teus livramentos. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu auxílio, o Senhor ter dado força para mim, para minha esposa, que a gente tem apreciado a tua paz, a tua amizade, Senhor. Obrigado. Eu agradeço pelos ensinamentos, que a gente não se cansa nunca, Pai, de te buscar, sabe? Que a gente não se acomoda no conhecimento que a gente tem, mas ao contrário, que a gente te busque cada vez mais. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria nesse próximo ano que se inicia, que a gente possa voltar a ter nossos estudos bíblicos, que é muito importante. É tão maravilhoso, Senhor, aprender sobre ti. O Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor fortifique nossos irmãos que estão fracos na fé, que passaram por aqui, e pouco tempo já desistiu de ti, Senhor. Que o Senhor dê força para eles, abre os olhos espirituais deles, que eles voltem para a tua graça, Senhor. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de ter nascido na era da graça, que o Senhor ter vindo para nos mostrar que o Senhor venceu a morte, que a gente também pode vencer ela. É só confiar em ti, meu Pai, te buscar diariamente. Senhor, obrigado. Que o Senhor abençoe esse culto, meu Pai, mais uma vez, que a gente saia aqui nutrido. Obrigado por tudo, pela vida, pelos meus irmãos, que o nosso amor fraternal cresça cada vez mais. O Senhor sabe o quanto que a gente ama eles. É verdade, meu Pai. Senhor. Obrigado por tudo. Amém. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Senhor. É verdade, a gente pode recomeçar os estudos bíblicos, né? No início do ano que vem. Agora você vai ter que definir se a gente faz domingo mesmo ou se a gente faz durante a semana, melhor, né? Tem que ver o que fica melhor para você. Não, para mim tanto faz. A gente se organiza. Para mim tanto faz. Às vezes é mais fácil para vocês se é um mesmo dia. Só que aí, talvez é muito puxado porque é muito tempo, né? Eu tenho que levantar mais cedo ou fica mais tempo. Mas pode fazer. Mas pode ser à noite, qualquer um dia à noite. Também não importa. Como não vou bater cartão, o outro dia eu posso dormir tarde, à noite não tem problema. Certo? Então vamos continuar a pregação em relação ao Evangelho de João. Né? A gente está no Evangelho de João. E da outra vez a gente passou o capítulo 10, que era em relação aos bons e maus pastores. Hein? E estava falando, quem é o bom pastor? É Jesus Cristo. E não há outro bom pastor no mundo sequer que, se não for Jesus Cristo. É o único que é o verdadeiro bom pastor. Os outros são pastoreiam. Não é diferente quando a gente pastoreia ou quando a gente é o pastor. Eu acho que hoje não tem pastor mais. O pastor tem, é Jesus. Agora, tem pessoas que pastoreiam as ovelhas, mas eles não são pastor. Porque nenhum pastor que pastoreia vai dar a sua vida para as ovelhas. Quem está dando a vida para as ovelhas é Jesus, não é? Isso que a gente tinha visto para entender quem é o pastor, né? Porque tem muitas coisas que a gente vê aqui, tem gente que se acha realmente Jesus Cristo, hein? Encarnado. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 11, é maravilhoso também, porque ele vai narrar a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro era um grande amigo, assim, pessoal de Jesus, porque ele tinha aberto a casa dele, né, para o hospedar. Então, Jesus se hospedava na casa do Lázaro. Então, vamos começar. Capítulo 11, então, né, de João, do Evangelho de João. João 11:1, né? 11:1, o capítulo inteiro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta.
Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e as enxugou com os cabelos. Isso a gente vai ver, como ele está falando aqui, mais tarde, a gente vai ver no próximo capítulo 12, no próximo culto, a gente vai narrar esse episódio onde ela derrama perfume. Mas eu queria só ler em Lucas, vocês querem pegar, ou se não, em Lucas 10, capítulo 10, versículo 38, quem são Marta e Maria? Hein? Aqui não está explicado, não está detalhado, mas em Lucas está escrito quem é. É muito interessante, é um episódio muito interessante, né? Em relação a Marta e Maria, porque a gente reconhece entre Marta e Maria, na verdade, a fé e as obras, né? De uma certa forma. Marta, ela era muito dedicada, ela fazia, ela não podia ver coisa errada, ela sempre ia na frente, né? Sempre estava pronta para servir, então, mas com obras, né? E a Maria, ela estava mais assim, espiritual, voada, né? Ela estava mais tranquila, despreocupada, crente que as coisas iam acontecer pela fé, não que ela fizesse ou não fizesse, que não ia mudar grande coisa, não. Então, vamos ver, só ver como está narrado esse episódio em Lucas 10, versículo 38. Hein? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado que era Betânia, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Você vê que ele se hospedou lá. O irmão era o Lázaro, né, desses duas. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupado com seus muitos afazeres. Então, vocês nem prestavam muita atenção, estavam muito mais preocupados a tá tudo certinho, a ele ser bem recebido, mas não estava muito atento à mensagem que ele passava. Aí, Jesus ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço tudo o trabalho? Também isso aqui é bem coisa de irmão e irmãos. Que a gente às vezes fala, você poderia, faz um pouquinho alguma coisa também você, não é? Aí ela fala ainda para Jesus: diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Para ele é tudo detalhe, essas coisas, de ser tudo impecável. Você se preocupa com detalhe. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, como é importante a gente fazer as escolhas certas, não são as obras. Tem muitas pessoas que querem demonstrar, porque eles pensam que os outros vão ver como eles são santos, hein? Como eles são bons através das obras, ou vão receber os elogios dos outros. Porque está tudo perfeito, mas embora está tudo perfeito. Uns não se importam, vou receber os elogios, mas não me importa, porque eu quero receber a mensagem do Senhor. Não quer perder tempo com detalhes. Mas não é que a gente não tem. É claro que se complementa. E Tiago fala muito bem. Não há fé sem obras. E não há obras sem fé. Então, alguém tem que cuidar das coisas também. Não é? Então, as coisas se complementam. Mas aí não pode ser ou um ou o outro. Só para situar quem era esse marido. Foi Maria, irmã de Lázaro, então, que mais tarde, no versículo 2 do 11, derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Ou como eles falam do Lázaro em relação a Jesus, seu amigo. Eles não falam, seu discípulo. Não, seu amigo. E mais para frente a gente vai ver, também em João,
que Jesus ele já fala, os chamo de amigo, já não mais de servos. Porque quando a gente tem uma certa intimidade, a gente faz o serviço por naturalidade. Se eu gosto de ti, se eu gosto de você, eu vou te servir, é uma coisa normal, não vai me custar. Então, porque a gente já virou amigo. Então ele fala, não, eu já os chamo de amigo, porque eu divido as coisas com vocês. É uma família só. Então não é mais servo, entendeu? Porque é normal servir o outro. É normal, a gente tem essa certeza que a gente vai ser bem recebido e servido. Porque são amigos. Então elas falam assim, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Isso aqui a gente vai lembrar que ele falou isso. Logo ele já respondeu isso. Não, rapaz, então ele está pensando mesmo que vai morrer? Porque já ele não respondeu, não se preocupe, eu já estou indo lá. Aí fala, ninguém falou que ele ia morrer, por enquanto, né? É Jesus mesmo que fala. Ele disse, não, ele está muito doente, mas... Não, mas tudo bem, mas a doença dele não vai acabar em morte. E isso é muito importante o que ele falou aqui. A gente lembra depois. Ela aconteceu, olha, ela aconteceu, ele já está falando no passado, ele não está falando ela acontece. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, que é ele, receba a glória por meio dela. Então, vê quando tem uma doença, mas não tem que se desesperar. Às vezes a gente recebe uma notícia, estou com, sei lá, então, às vezes doenças muito que leva para a morte, hein? A gente não tem que se desesperar. A gente tem que confiar. Não. Calma aí, a gente tem poder em si. A gente não, mas Jesus tem poder em si de tudo e qualquer doença. Ele se encarregou das nossas enfermidades. É através da fé que a gente é curado, não é? Está escrito. Então, a gente não tem que se desesperar, como aqui ele mostra muito bem. Não se preocupe. Não vai acabar em morte. E mesmo se aos nossos olhos, eu talvez já te falei isso também naquela época, mesmo que a gente vê uma coisa ruim, o diagnóstico do médico fala que é ruim, a gente não tem que acreditar. Não tem que acreditar, como ele falou aqui. A gente não tem que acreditar. Se a gente tem fé, a fé ela remove montanhas. Então a gente não. O médico pode falar, não, você vê? Aqui, teu pulmão tá atingido, sei lá. Isso não tem cura, não. Então, tudo bem, isso aqui é diagnóstico humano. Eu já teve isso. Mas o Senhor é capaz de tudo. Porque Ele se encarregou de tudo isso. Isso aqui é mentira do capeta. Ele quer me matar logo porque ele quer acabar com o meu ministério. Sei lá. A gente não tem que acreditar. Agora, se é vontade de Deus, tudo bem, a gente chega lá. Não tem problema também. Mas a gente tem que ter fé. O cristão ele tem que ter fé. Ele não pode se declarar vencido. Não, tudo bem, tá bom. Eu estou indo porque estou com o Senhor. Então já pode me levar agora já. Não, tudo bem, pode. Mas a gente tem uma missão aqui na Terra. Está escrito que o Senhor se encarregou de nossas enfermidades e doenças. Então não é por nada. É no nosso corpo mortal. Então a gente tem que prezar essas palavras. A gente não pode se desesperar, né? Porque tem muita gente que se desespera. Tá? Que a gente não, como cristão. Aí, continuando. Onde está? Quando Jesus... O 4, né? Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não é que ele não amava as outras pessoas, mas especialmente ele tinha um carinho para eles, porque ele estava hospedado lá, hein? Ele se hospedava lá, quando estava na região. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Porque ele estava na Galileia, agora ele tinha fugido, né? A gente lembra que no final do último capítulo eles queriam apedrejá-lo. Ele tinha fugido para a Galileia. Agora ele fala, então, ficou mais 2 dias sabendo que ele estava doente,
porque certamente ele sabia que ele ia morrer, mas ele queria que a glória seja manifestada nele, que todo mundo gloreia a Jesus, hein? Dá glória a Jesus. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, o mestre, apenas alguns dias atrás, quando ele tinha fugido, hein, lá do apedrejamento, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Isso é um pouquinho difícil a entender, né? Quando ele fala 12 horas de claridade todos os dias, em relação ao apedrejamento. Mas o que a gente pode entender com isso, ele fala: onde estou? A luz. Então, quem está com a luz não tem nada a temer. Agora, aonde eu não estou à noite, tem 12 horas de dia, 12 horas de noite. Então, tem a noite para as coisas ruins, tem o dia para quem está na luz. É isso que a gente vive no mundo. Então, vamos andar na luz. Então, vamos quando faz claridade. Quando quem está comigo não precisa se preocupar com nada. Não tem que temer nada. Agora, quem não está, vai à noite, sim. Mas a gente vai de dia, com a luz do Senhor. Se eu sou chamado lá, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Deus nos guarda, entendeu? Ele tem o Pai que nos guarda. É isso que ele quer dizer ali. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Lá ele já fala que ele morreu. Não é quando ele fala que o Lázaro adormeceu. Mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. É bom que ele fique se repousando um pouco. Não é? E logo ele vai melhorar. Eu pensava que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele diz claramente: Lázaro está morto. Não é porque Jesus ele nunca fala assim da morte na terra, hein? Ele fala sempre de uma passagem. Ele adormeceu. Porque a verdadeira morte é a segunda morte. Para quem... E o Lázaro morreu 2 vezes, hein? Nesse sentido, sim. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Olha, e por causa dos discípulos, eu me alegro, hein, por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer. De fato. Quantas pessoas não creem antes de ver um milagre? Então, agora vocês vão crer de fato. A gente sempre fala, os discípulos na época, a gente tem que imaginar que eles eram gente comuns, hein? Eles eram judeus. Era difícil de crer, eles não eram convertidos, na verdade. Né? Depois que se converteram mesmo. Então, eles seguiam ele porque via os milagres e tudo, mas era realmente através disso que eles, de fato, criam. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, diz aos outros discípulos. Esse negócio de apelidado de gêmeo, Tomé quer dizer gêmeo, hein? Em hebraico, depois tem um outro nome em grego, que também quer dizer gêmeo. Mas só que em lugar nenhum eu pesquisei um pouco, eu queria saber quem era o irmão, ou a irmã do Tomé, em lugar nenhum a gente... Estou falando, não, mas devia ter um irmão, uma irmã. Disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Por que ele fala para morrer com Jesus? Porque todos estavam com medo, hein? Eles não falaram para ele: não, você vai voltar lá para ser apedrejado, alguns dias queria te matar. Então agora ele quer, vamos ter que ir com ele. Vamos ter que ir com ele e vamos ver se a gente não morre com ele mesmo. Entendeu? Eles até eram bem fiéis, hein? Quando Jesus chegou a Betânia, então, disseram que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias já. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar a Marta e a Maria,
pela perda do irmão. Então tinha muita gente lá, imagina, era perto de Jerusalém, que era um grande centro, hein? Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi a seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Então, de uma certa forma, ela estava com fé, hein? Mas ela não, quando ela falava isso, ela não imaginava a vida de volta do Lázaro. Ela imaginava simplesmente que Lázaro ia ser salvo, hein, na verdade. Quando ela fala, eu sei que Deus vai te dar tudo o que pedir, você vai pedir para ele, então, que Lázaro tenha um lugar bem guardado para ele. Por quê? Jesus lhe diz, seu irmão vai ressuscitar. Aí vem o que ela responde. Por isso que eu falo que ela não estava imaginando a vida de volta do irmão. Sim, respondeu Marta, eu sei, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitaram, no último dia. Então ela não acredita, não podia acreditar que ele ia ressuscitar aqui agora. Então Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer, essa morte terrena, hein? Quem vive e crê em mim jamais, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Ou como é importante, como próprio Jesus, ele fala, você crê nisso? Ele está colocando... Você quer ser curado? Sim, quer ser... isso aqui é muito importante. É muito importante, porque a gente desencadeia a fé na pessoa. Quando você, antes de orar... Você pergunta se a pessoa quer. Porque senão o quê? A pessoa não quer largar o... Aí você fala, já não. Então, você não acredita que Jesus... É muito, eu acho isso muito importante. Você me pergunta, você acha que Jesus pode te curar? Você crê que ele pode te curar? Você crê que Jesus vai mudar essa situação? Você crê que Jesus pode te salvar? Você crê que Jesus é o pão da vida? Você crê que Jesus é a ressurreição, a salvação? E depois, ora, isso é muito importante, porque aí se crê, tem a fé, ela é um dom, mas é um dom para quem a transmite. Ninguém receba o dom de fé assim, sim, eu creio, entendeu? Isso é um dom que a pessoa tem para transmitir. Então, fazendo isso, a gente transmite a nossa fé. Isso é muito importante. É o exemplo de Jesus, né? É por isso que eu falo que... quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui, quer ver você. Você lembra que ela tinha ido ao encontro de Jesus? Agora ela voltou, Jesus ficou lá, fora da cidade, devia estar mais ou menos ainda fora da cidade, ela foi buscar a irmã. Por quê? Porque o Lázaro, ele estava num sepulcro, ele já estava no túmulo, então ele estava fora da cidade, né? O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Isso também é importante, a atitude dele. De imediato, quando a gente fala de Jesus, você quer ser salvo, você quer receber a Jesus, não é para hesitar. Tem gente que fala assim... se Deus quiser eu vou, quando eu estiver pronto. Isso. Não, acho que não recebi o chamado ainda, não estou pronto. Mas não é. O mestre está aqui, quer ver você. Isso aqui ele diz para todo mundo, né? No íntimo. Maria se levantou de imediato e foi até ele. E como falará, Maria se converteu de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro, chorar e a seguiram. Você vê como o povo naquela época era muito unido, hein? Porque o simples fato dela sair,
Isso 4 dias depois que ele tinha morrido. Hein? É aí que a gente vê como é essa irmandade que eles tinham, né, na época, os judeus. É maravilhoso ver isso. E a seguir, assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa, hein? Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, ele viu o povo também chorar, sentiu uma profunda indignação. Aqui está escrito indignação, mas a palavra que está lá, ele se estremeceu. O coração dele se estremeceu. Em outras traduções está escrito, ele teve uma ira, ele se irou, né, contra a morte. Você vê? Então, ele perturbou, ele ficou assim. Então, porque ele é contra a morte, porque a morte não é de Deus, entendeu? Essa coisa de doença é do capeta mesmo. É como era um amigo dele, porque tem uns que falam, não, porque você vê, ele foi doente, então ele não estava com Deus, ele não estava com Jesus. Isso é tudo falácia. Como se um discípulo de Jesus não poderia ficar doente. Entende? Claro que não é Deus que põe, mas ele permite para que ele seja glorificado. Então tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando Jesus via Maria chorar, e o povo também sentia profunda indignação e grande angústia. Hein? Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Jesus chorou. As pessoas estavam. Agora, tem uma coisa: ele não chorou porque ele amava mais ele chorou perante essa indignação, perante a morte, de ver como todo mundo era atristado. Porque o fato que ele amasse, ou mais ou menos, não vai fazer ele chorar, porque ele sabe que ele está salvo, não é? Ele sabe que ele não morreu. Então ele não tem motivo de chorar pela morte de Lázaro, pela perda de Lázaro. Não é por isso que ele chorou. Ele chorou porque perante a morte, perante o capeta que ele faz, a coisa ruim, que ele vê todo o povo chorar. Ele ficou indignado de ver o poder que o capeta tem em cima das pessoas. E todo mundo fica triste também. Tem essa coisa. Como todo mundo fica triste? Quer dizer que todo mundo acha que a coisa acabou. E não é. Então, ele chorou por causa disso, porque eles não entendiam. Ele via todo esse poder das trevas podendo manipular as pessoas. Né? E a gente vai ver mais tarde que realmente é por causa disso. Vejam como ele o amava, que ele estou falando. Não era para... Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Claro que poderia. Não é? Então não era porque ele o amava assim. Não faz sentido isso. As pessoas que falaram, vejam como ele amava, porque cada um chora a perda do pai, da mãe, da irmã, chora. Então pensaram, por dedução, Jesus está chorando também, porque era muito amigo. Então ele está chorando a perda do Lázaro. Mas para Jesus, como que ele poderia ser perdido? Se ele sabia que ele era salvo, que ele ia ressuscitá-lo. Então, isso a gente tem que entender que não é o amor, ele é incondicional de Deus. É nosso, ele é infinito, eterno. Não pode acabar com a morte aqui. Ele não, porque é uma passagem, primeiramente porque ele não morre quando a gente está em Cristo. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Claro. Jesus sentiu-se novamente indignado. Porque o fato deles falar isso não faz sentido. Eles não entenderam. Então, de novo, eles se indignam. Puxa, mas vocês não entendem mesmo. Entendeu? Jesus sente-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada.
rola uma pedra para o lado, ordenou. Aí falaram para ele: Senhor, ele está morto há 4 dias, diz Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro vai ser terrível se você rola essa pedra. Imagina, lá em Israel está meio quente lá, hein? A temperatura. Não é um país muito do norte, não. É deserto, lá é quente. Jesus respondeu: eu não. Agora, lembra quando falava que a gente tinha que lembrar? Que ele falou: não é uma doença que leva à morte, não é? Ele falou bem no início. Ô, velho, onde que era aqui? Quando Jesus ouviu, o versículo 4, quando Jesus ouviu, diz: a doença de Lázaro não acabará em morte, porém, morreu para todo mundo. Hein? Ele falou: é para glorificar a Deus. Jesus respondeu: eu não lhes disse que se você cresce, é importante crer. Somente se a gente crê. Não é para todo mundo, não. É para quem tem fé. Isso que eu falava no início. Você crê que Jesus pode? Você crê que Ele vai te salvar? Você crê que Ele vai te curar? Se você crê, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Porque ele não precisava dizer: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Precisava olhar para o Pai? Não, ele é Deus, não é? Ele é a encarnação. Aí ele explica por que ele disse isso. Não, eu te disse isso, Pai, para todo mundo entender que eu sou teu filho, que é você que está curando. É Deus, eu estou em você, que você está em mim. Aí então Jesus gritou, porque acho que ele estava meio longe, tinha muita gente. Lázaro, venha para fora. Isso aqui, agora imagina as pessoas que estavam lá. Imagina só. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos por baixo, ainda com um negócio na cabeça. Imagina, sem poder andar direito. Eu vou reler. É maravilhoso. Isso como estou arrepiado. Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarram as faixas e deixem-no ir. Esse deixem-no ir, ele tem várias conotações, né? Quando Jesus nos chama, que a gente vai ao encontro de Jesus, ele vai ao encontro. Você aceita Jesus? Você quer ter Jesus? Quando você vai ao encontro dele, ele te liberta, né? Tira as correntes dele. Agora você está livre em mim, né? Está livre do capeta que te aprisionava, que te segurava, que te matava, né? Que queria a tua morte. Desamarram as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso, sem dúvida, hein? Imagina. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Sempre tem aqueles que são do contra, hein? Não, peraí, ele fez, a gente sabe, mas a gente vai lá, tem que matá-lo. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram um conselho dos líderes do povo. Esse conselho era o Sinédrio, hein? Que era presidido pelos saduceus, fariseus, os melhorais, né? Aí, tipo um tribunal. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Eles eram cientes, conscientes. Sem dúvida, este homem realiza muitos milagres ou sinais. Então, ele é de Deus. Só que aí, o que vai acontecer com a gente? Entendeu? Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. A gente vai perder o poder. Não é? Vai perder a autoridade. Porque vão todos crer nele, logo.
Então, o exército romano, veja o que eles temiam. Então, o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Quando ele fala nosso templo, são as sinagogas, toda a autoridade judia dele, judia dele, né? Do judaísmo. Né? Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, diz: vocês não sabem o que estão dizendo, não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez da nação inteira ser destruída? E isso realmente foi profético, porque tem duplo sentido, né? Tem um sentido de falar, não, é melhor a gente matar, porque aí morre um e a gente se salva, né? Mas do outro lado, também, ele falou profeticamente que melhor um homem morrer que Jesus para salvar toda a nação, para toda a nação ser salva, porque o sacrifício dele ia salvar todo mundo. Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Porque naquele momento ninguém falava de sacrifício. Né? Ele era um profeta, sei lá, à vista de quê, hein? Que eles tinham medo que todo mundo cresce nele, mas ninguém via ele como um Messias. O Messias, então, eles não imaginavam que, por isso que ele fala, aqui já é profeta que ele fala, essa aqui não vai só morrer pela nação de Israel, mas para o mundo inteiro. Oh, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Como é maravilha. Isso é realmente profético. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Agora, daquele dia em diante. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Vocês verem, como esse aqui também é importante. A gente sempre fala, não, eu estou com Jesus, então eu posso ir lá na goela do lobo, eu posso ir lá nessa favela, sei lá onde. Ninguém vai fazer nada para mim, porque Deus está comigo. Jesus não estava com Deus. Ele visitou vários lugares, vários. Ele não fugiu, ele não foi se esconder, ele não ficou escondido até a Páscoa, que a gente vai ver agora. Mas ele não precisava, então. Ele era o tudo poderoso, era só ele ficar ali, pai, você cai, você cai. Não é? Então não é assim. Hoje as pessoas querem lá, em nome de Jesus, você fica longe de mim, sei lá o quê. Não é assim que funciona. Tem que ter sabedoria que vem do alto, não? Tem que realmente receber o chamado de Deus, saber, não, você pode ir lá, eu vou estar contigo, vai lá. Mas você não tem que ser convicto que foi um chamado, não ir. Porque realmente é loucura. Aí, vou repetir, 53. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. É como quando se trama a morte de cristãos em certos lugares. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa. Isso é a terceira Páscoa, né, já? E muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Vocês lembram que a gente tinha visto que perto de... Quando tinha festa, tinha o tanque de Siloé lá, eles usavam muito, eles pegavam água lá, naquele momento, esse tanque ele era considerado como sendo um tanque de água pura, né, que purificava, santificada. Ele se purificava sempre com essa água antes. Tinha umas jarras as mesmas jarras que tinha lá na festa de casamento, que era cheia de água, que eles usavam essa água para se lavar, se purificar. A água naquele tempo ela era vista como santa, às vezes.
depende de onde que ela via, ele se purificava com ela. Continuava procurando. Vou reler o 55. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa. E muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus. Continuavam procurando Jesus. E estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato a fim que o prendessem. Você vê que eles não sabiam mesmo onde estava Jesus, porque eles deram a ordem que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse. Então ele estava escondido de verdade. Ele foi se esconder de verdade, Jesus. Ele fugiu e se escondeu. Ele não ficou lá no meio do tumulto para ver se ia dar certo ou não. E para demonstrar o que ele... Ele poderia falar: não, agora eu vou ficar aqui, eu vou mostrar a glória, eu sou Deus, eu venho agora para acabar com tudo. Não, ele queria que as pessoas realmente acreditassem nele através do amor e não através da força. Hein? A gente vê em Zacarias que tudo tem que ocorrer através do amor e não através da força, pelo Espírito do Senhor. Não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito. É o que eu publiquei hoje de manhã. Então, isso é muito importante, como Jesus não é lá: vai, agora você cai, todo mundo. Não é bem assim. Claro que se o capeta nos ataca mesmo, que tem... Mas é difícil um cristão realmente ser atacado de verdade, porque ele não pode tocar no ungido de Deus. Está escrito que se a gente tem um selo, o Espírito Santo tem um selo. Então, ele pode fazer acontecer cheio de coisas no nosso redor. Mas a nós mesmo, é difícil. Ele não pode, tem alguma coisa meio que errada. Se a gente é atacado mesmo, é perca a fé. A gente pode até ficar doente no hospital, é tudo. Mas isso não é atacar a nós. São tribulações. São coisas que a gente permitidas por Deus. Entendeu? Então a gente tem que se lembrar disso. Quando a gente é cristão, quando a gente é discípulo de Cristo, a gente não é protegido aqui nesse mundo. A gente é protegido... Nossa alma. Sim, exatamente. A gente é salvo. A gente é salvo, mas não para poder viver, fazer coisas grandiosas nesse mundo. Não. A gente está aqui a serviço dos outros. Então, os outros nem vê que a gente existe. Porque algum cristão que começa a aparecer como esses líderes que a gente vê hoje, que são mais conhecidos que qualquer um que tem sobre a xícara, a imagem dele, sobre o xícara, sobre o boné, isso não é cristão, não. Isso é só querer aparecer. Artista. Exatamente. São artistas. É como na época os fariseus, eles queriam só aparecer. Porque hoje a gente é a humildade, não é o orgulho. Então, quando a gente tem orgulho demasiado, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. A gente está aqui para servir os outros, e não para ser servido, não para ser reconhecido. Jesus, ele não estava lá para ser reconhecido. Ele queria que as pessoas reconheçam a glória do Pai através dele. Mas ele sempre foi para servir e não para ser levantado. Quando eles queriam fazer dele um rei, a gente se lembra, no início, eles falaram: não, você vai ser nosso rei, então. Ele tinha multiplicado os pães, a comida. Não, fica aqui, você vai ser... Você vai ser um bom governante. Você vai ser maravilhoso. Não, o que ele fez? Ele fugiu, foi para o monte orar. Essa aqui é a nossa atitude. A gente nunca tem que se deixar levar pelo orgulho, ser colocado em glória. A glória sempre é de Deus, certo? Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento, que o Senhor possa nos lembrar a cada momento de nossa vida, quando a nossa carne quer se sobrepor ao nosso espírito, Senhor, e que a gente quer ser reconhecido